Fala, galera vascaína, tudo bem? Com saudade de vocês. Galera, antes de mais nada, queria pedir desculpa porque ontem eu não gravei o vídeo, né? Tô nessa transição aí de trabalho, né? Quem trabalha sabe como é que é, mas toda vez que eu não tiver com vídeo aqui, eu vou estar fazendo sempre a live no Laureano, sempre tô no canal do Laureano Vasco, né? Só vocês procurarem lá, até fica no meu canal aí, na playlist do ao vivo. Então é isso, rapaziada. Mas antes de mais nada, queria que você deixasse seu joinha, ativasse o sininho das notificações e se inscreve, galera. Se inscreve aí no canal, dá uma moral pro amigo, né? O amigo tá começando agora. Vascaíno ajuda Vascaíno. E, galera, vamos para as notícias do Vasco, né? Galera, eu que voltar um pouquinho, estive no jogo, né, em São Januário contra o Operário, diante do Operário, né? Sofri, né, bastante, sofri bastante. Foi um jogo onde a gente esperava, né, cara, uma partida melhor do Vasco, uma atuação que a gente teve mais ou menos contra o Fortaleza. Mas, galera, eu sempre tive meus pés no chão, né? A gente não pode culpar o nosso treinador Diniz, né? É um trabalho que está se iniciando agora. Eu não vou ficar culpando o treinador. Acho que tudo na vida a gente precisa de material. É como se você chamasse um pintor para sua casa. Se chamasse um rapaz para fazer obra na sua casa e desse um material de péssima qualidade, as coisas não, por mais que o cara seja habilidoso, tenha talento, as coisas não vão ficar, não vão ser duradouras, não vão ficar legais, né, galera? Mas passando aqui sobre o jogo, né, aquele jogo sofrido, né, angustiante, eu que tive lá em São Januário, até tava com essa camisa aqui, pude ver, eu lembro quando o Vasco perdeu o pênalti com o Paulo Henrique, né? Tinha um garotinho, cara, com o pai do meu lado, e o garotinho começou a perguntar para mim, tio, se o Vasco sofreu gol, o Vasco tá eliminado? Eu falei, é verdade. Falei, sim, mas o Vasco, o Léo Jardim vai pegar, né? E ele ficou meio triste, um garotinho de mais ou menos 7 anos com o pai. Eu lembrei muito do meu filho, né? Que tem 10. Um beijo pro meu filho Arthur. E porra, o Léo Jardim foi e pegou, cara. E aí renasceu aquela esperança, depois o Lloyd fez, o Léo Jardim pegou e a gente conseguiu essa classificação suada. Mas, galera, diante dessa introdução, hoje a gente vai falar aí do São Léo, né? Do Léo Jardim. Vamos falar também sobre o Ryan, o desempenho do Ryan, a crescente que o Ryan vem tendo. Vamos falar também do contrato, né, do Vasco com a Nike, né, que foi anunciado pelo clube, mas foi apagado imediatamente lá no sócio torcedor, uma coisa meio. Acho que o estagiário deu mole, né, rapaziada? E também falar sobre uma situação que ninguém gosta, galera, que é o transfer ban, né? Eu não gosto, sei que vocês não gostam, mas eu preciso passar as notícias, né, galera? Eu não vou ficar aqui é, passando pano para esse planejamento, para essa diretoria, porque eu não vou ficar mentindo para vocês, cara. É como eu falo, eu sou torcedor, né? Vivo as arquibancadas de São Januário, viajo para fora para ver jogo do Vasco quando posso, lógico, né? Já fui muito em vários estádios do Brasil. Acho que o único estádio que eu não fui, os únicos lugares que eu não fui foi o Rio Grande do Sul e ali a parte da Bahia, mas o resto, poxa, Arena da Baixada, São Paulo, Minas, né? Os principais estádios, Florianópolis, né? Na ressacada. Mas é uma coisa que a gente tem que ter os pés no chão, né, galera? Eu acho que a gente tem um time que nos trouxe uma esperança de melhora, mas a gente sabe que vai ter essa oscilação. Então é por isso que eu peço também as cinco contratações. É, a questão do transfer ban, para não mudar logo de assunto, o Vasco precisa resolver para a gente poder escrever atletas. Mas vamos lá, galera. Vamos sem mais
enrolação, né? A gente vai começar o nosso vídeo aí. Então, galera, ontem eu estava na live do Laureano, né? E foi até uma coincidência, né? Vocês podem pegar o vídeo aí e ver no final, ver um pouquinho do final da live, quando eu falo do Léo Jardim, que na gestão Pedrinho a gente teve 14 contratações, né? E por enquanto só uma deu certo, que foi o Nuno Moreira, né? O ponta lá. E por mais que eu critique a 777, nunca gostei da 777, é uma gestão totalmente temerária, é uma empresa 171. Ela nos deu um presente, né? Que foi esse goleiro Léo Jardim. Eu vejo muita gente falando, galera, assim, pô, Heitor, o Léo Jardim, ele não era nada, né? Realmente, ele era um cara que era reserva no Grêmio, foi lá para fora, salvo engano, para o Bordeaux, né, galera? Mas o rapaz trabalhou. O rapaz trabalhou, se valorizou. É igual você tá começando uma jornada, uma carreira, você começa lá devagarzinho e, poxa, você vai tendo desempenho, você vai se valorizando no mercado, até na sua própria empresa. É o que acontece no futebol, né? E para não esquecer, nós viramos clube empresa. E eu tenho visto muita gente aí batendo no cara, e eu falei, porra. Aí ontem na live eu falei, pô, Laureano, falei pro pessoal do chat, né? Pessoal do comentário, eu falei, Laureano, o Léo Jardim é uma contratação que deu lucro, né? Pô, vocês podem pegar, tá gravado, não tô aqui mentindo. E de manhã um amigo meu me mandou, acho que 8 horas da manhã, 8 e pouca, essa notícia, né? Que o GE fala o que. Não tô falando que o GE me copiou, tá, galera? Só tô falando que foi uma coincidência. Eu, pô, tenho 141 inscritos, estou começando agora. Mas a gente entende de Vasco, né? A gente pesquisa, mas. Então eu falava com o Laureano, com o pessoal do chat, com o Luizão, eu falei, pô, cara, o Léo Jardim foi um dos jogadores que mais deram lucro pro Vasco. Aqui eu cito a Copa do Brasil do ano passado, né? Que ele, porra, foi crucial contra o Água Santa nos pênaltis. Fortaleza nos pênaltis. Atlético Paranaense, esse jogo eu tava. Os dois eu tava em São Januário, nesse jogo eu tava lá no Paraná, assistindo lá na Arena da Baixada. Então foi um goleiro que dá lucro, galera, né? E o Vasco aí fez essa renovação automática pelo contrato do Paulo Brax, que a gente não gostava dele, mas graças a Deus ele pelo menos deixou um legado bom, nesse caso do Léo Jardim. Só que é muito pouco, né? O goleiro se valorizou, é um goleiro de seleção. Se não tiver sacanagem, ele vai ser convocado, porque eu acho que ele, porra, cara, não tá muito abaixo aí dos goleiros que estão sendo convocados, pelo menos ali para estar em terceiro goleiro. Ele é um cara novo para goleiro, 30 anos. A gente viu aí o goleiro do Fluminense, Fábio, jogando com 42 ou 43 anos, em alto nível. A gente sabe que a posição de goleiro é uma posição complicada, né? Vai ocorrer, vai acontecer algumas falhas, né? Vi gente falando que ele falhou no gol do, do Operário. Ele não falhou no gol do Operário. Quem falhou foi o Lucas Piton, que sempre, desde o ano passado, ele vem tomando esses gols, né? Contra o Melgar, contra o Atlético Paranaense, para quem vai lembrar, contra agora o Operário, fora os outros, contra o Cruzeiro no Brasileirão do ano passado, no jogo que o David se machucou. Então, bola que vem ali fatiada em cima dele no alto, eu não sei, cara. Eu acho que é um erro que ele tem que corrigir de posicionamento, cara. Que ele é um pouco baixo, mas ele tem que ir no corpo do jogador. Para quem joga bola vai me entender. Sem fazer o pênalti. É normal, uma disputa. E aí eu fiquei olhando, eu fiquei pensando, pô, por que essa diretoria ainda não renovou o contrato do Léo Jardim? Porque é muito pouco, rapaziada. Tem coisas que as pessoas não falam para vocês. As pessoas não falam. As pessoas preferem passar pano, omitir. Ah, não, o Léo Jardim renovou o contrato. Mas ele renovou numa cláusula automática, né, ao completar 60%, mas ele renovou até o final de 2026. Ou seja, a, a gente. Isso, até o final de 2026. A gente está em 2025, mas o ano está voando, galera.
Mês que vem já é meio do ano. Chegou no final do ano, 2026. Chegou em junho, maio do meio do ano, se o Léo Jardim não tiver essa situação resolvida, ele pode assinar um pré-contrato e sair de graça, rapaziada. De graça. Então, o que a gente tem de informação sobre o Léo Jardim? A informação sobre o Léo Jardim é que o Vasco tem uma dívida com ele de mais ou menos 1.200.000 de direito de imagem que foi colocado na recuperação judicial. Irmão, um goleiro que dá tanto lucro pro Vasco desde o ano passado, 2023 também não foi diferente. Né? Eu acho que todo mundo na vida vai falhar, ele vai falhar, o PH falha, o João Vitor falha, mas o goleiro fica em evidência, né? A gente tem, o Pedrinho tem que sentar com esse rapaz e fazer uma composição. Ele não pediu nada demais, ele só quer uma composição dessa dívida lá da direito de imagem que bote no novo contrato até 2030. Até para ele poder se resguardar, irmão. Porque é aquilo. A gente sabe que vale o que está escrito, né? Pessoal do direito aí, né? Pessoal da justiça sabe que vale o que está escrito. Palavras o vento leva. E eu vou botar aqui a matéria, né? Eu falei com o Laureano e essa matéria, olha a hora que ela saiu, galera. Antes de mais nada, galera, sem ser chato, deixa o like de vocês. Pô, Vascaíno ajuda Vascaíno, deixa um like pro amigo, entendeu? Pro amigo aí ter relevância no YouTube, né? Compartilhe com a galera nos seus grupos de WhatsApp. Vocês façam sua inscrição. Se depois de vocês não gostarem, vocês cancelam, sem problema algum. Ative o sininho das notificações. Tá bom, galera? Vou botar aqui a entrevista. Vamos lá, galera. Então tá lá. Quinta-feira, calma aí. Deixa eu tirar aqui essa parada aqui. Senão vocês não vão acreditar em mim. Calma aí, deixa eu tirar essa propaganda aqui, rapaziada. Peraí. Que eu aumentei a tela para vocês poderem ver comigo. Porque depois, quando eu vou ver o vídeo, eu tenho que diminuir a tela, não vou fazer isso agora não, eu vou marcar aqui. Defesas de Léo Jardim já garantiram ao Vasco premiação maior do que o investimento em sua contratação. Olha a hora, galera. Quinta-feira, dia 22, hoje, 8h13 da manhã. Então, eu falei isso ontem, né? Que ele é um cara que já se pagou a contratação dele pelas classificações, né? Dele pelo Vasco, pelas atuações. O que esse rapaz leva de bolada, irmão? Não é brincadeira, não. Então tá lá, galera. Eu não vou ler tudo, porque vai ficar muito grande, né, o vídeo. Mas, ó, ao todas, essas classificações renderam mais de 17.400.000 ao clube, apenas em premiações da competição, fora o retorno em campo, né? Contratado em 2023 por 2,5 milhões de euros, cerca de 15.900.000, opa, já deu lucro, né? O Vasco ganhou 17,4. Na cotação atual, o goleiro superou o valor investido pelo clube para sua contratação apenas com o dinheiro de premiações e que saiu como herói na disputa de pênaltis na Copa do Brasil. Tá aqui a foto dele, né? Veja abaixo os detalhes de cada premiação. Olha lá, o que eu estou falando para vocês, ó. Do Água Santa, 2.205.000. Cobrança de pênalti. 4-1 sobre o Água Santa, uma cobrança defendida. Fortaleza, uma cobrança defendida. Quarta de final contra o Atlético Paranaense na Arena da Baixada, uma cobrança defendida. E ontem ele brincou, né, galera? Ontem ele pediu música no Fantástico. Ontem não, desculpa, terça-feira. 3 cobranças defendidas. Então, galera, por que eu estou trazendo essa informação aqui? Né? Porque eu acho que, cara, ele é um goleiro já que a gente tem que, urgente, fazer essa renovação, porque ele vai ser muito assediado. O Léo Jardim, na verdade, ele já está sendo assediado, né? Ele já está sendo assediado por alguns clubes, pelo Porto, pelo Palmeiras, né? O Cruzeiro, com o Alexandre Matos. E, pô, tu vê que ele tem um carinho, cara, de ficar pelo Vasco e tal. Ele tem essa gratidão. Só que o Vasco tem que fazer a parte dele, né, galera? Tapinha nas costas não enche o bolso de ninguém.
Então, essa foi a minha opinião sobre o Léo Jardim, né? Eu acho que o Pedrinho tem que correr com essa situação e para a gente não perder esse excelente profissional. Galera, um cara que eu vou falar agora também que está me surpreendendo muito. Sempre achei ele um cara, porra, sonolento, eu não entendia muito bem, né? Que é o Ryan. Porra, um garoto que no sub-17, sub-20 tinha mais de 200 gols, né? Contra o rival, jogador de seleção brasileira. E eu falava, mano, como é que esse cara não performa, irmão, com o Vasco? E depois, algumas questões a gente vai pensando, né, galera? Por exemplo, num clube que tem mais estrutura, que tem mais, né, a parte de ter um time melhor, você lança o jogador da base e vai dando minutos para ele. E ele vai, na hora que apertar, ele vai dar num jogador que vai saber se virar. No Vasco, não. O jogador da base ele vira a salvação do clube. Correto? Só que essa chegada do Fernando Diniz, galera, fez ele subir muito de produção. O Ryan tá partindo para dentro, né? Deixa aí nos seus comentários, galera, se você concorda comigo ou discorda, né? Ele tá partindo para dentro, pô, tá sendo incisivo. Pô, contra o Fortaleza ele botou uma bola na trave, acho que faltou um pouquinho de sorte. Contra o Operário ele tentou alguns chutes, fez o gol, né? Tá arriscando. Então é isso que a gente quer, né, cara? O cara que vai chegar daqui a pouco. A gente sabe que ele não vai ficar muito tempo no Vasco, né? Então eu vou botar a notícia aqui. O efeito do técnico, né, cara? Confiança. Eu vou aumentar aqui um pouquinho para vocês, que eu acho que fica pequeno, cara, para vocês. Mas enfim, ele aqui, ó. Deixa eu ver aqui, galera. Aumentei muito. Então tá aqui, galera. Tá vendo? O Diniz falando dele, talento raro, né? Também não vou ler tudo. Só um pouquinho que o Diniz falou. O Ryan é um talento raro, vai deslanchar na carreira e ser um jogador top de linha no Brasil e na Europa. Tem um potencial enorme, eu enxergo assim. E o Diniz tem dado muita moral para ele, né? De paizão mesmo, né? Dando bronca, elogiando. Tem que ser assim. O garoto tem apenas 18 anos e é um ativo, né? Do nosso clube. E feliz aí, cara. Feliz aí pelo Ryan, né? Pelo jogador que ele tá sendo importante, né? Com o nosso, pro nosso time. E torcer agora para que ele continue, galera, né? Com as atuações, né? Para que ele continue performando, porque isso vai ser importante para o Vasco. Galera, e a Nike, hein, galera? Surgiu aí a notícia da Nike, né? A notícia que vocês já estão careca de saber, né? A Nike que vai ser a patrocinadora do Vasco no, no próximo ano, né? Pô, tô super feliz. Eu acho que um clube grande como o Vasco tem que ter uma patrocinadora grande. E o Vasco hoje ganha 600 mil reais com a capa. E, pô, com a Nike vai ter um acréscimo de 45 milhões, né, galera? Podendo chegar a 45 milhões. E a Nike é a Nike, né, irmão? Vamos ser sinceros. E aí surgiu essa notícia, né? Fazendo aqui uma mini live, um pouquinho, com vocês. Surgiu essa notícia aqui, do lance, né? Vasco tem acordo firmado para fornecedora patrocinar o clube. Vasco e Nike tem acordo firmado para, para patrocinadora em 2026. O anúncio quase veio na tarde desta quarta-feira, né, ontem. O perfil do sócio gigante, do sócio, né, nosso sócio torcedor, programa sócio torcedor do clube, incluiu a empresa de material esportivo entre os parceiros comerciais do Cruz Maltino, em publicação nas redes sociais. Aí aqui a gente desce e vê, cara. Conheço alguns de nossos parceiros, né? Parceiro aí do Vasco, empresa de cinema, farmácia, reserva, que a gente já sabe. E aí o Vasco me soltou a vírgula zona aqui da Nike, mas depois eles tiraram, né, galera? Eu fico até com medo disso aí, a capa querer dar uma sacaneada no Vasco, porque
porra, o contrato ainda tá vigente, né? Então, complicado. Mas isso aí daí foi informação da Nike, né? Nike tá vindo pro Vasco. E camisa que vai ficar em torno de algo de R$ 400 que eu vi, né? 450. Modo jogador 750. Eu confesso a vocês que eu vou ficar aí negativo aí, galera. Eu gosto de comprar as camisas, né? Ainda mais a Nike, eu sei que vai fazer uma camisa bonita. E fico muito feliz aí. Espero que vocês também tenham ficado. É o que eu falo. Aí eu elogio. Ó, vocês falam que eu só critico. Eu bato palma pro Pedrinho. Show de bola. Bate palma pro Pedrinho, porque o Pedrinho conseguiu a, esse patrocínio, né, galera? E, galera, mudando um pouco de assunto também, vou falar de uma situação aqui que eu sei que vocês não gostam, porque eu sou torcedor, sei que vocês também são, amo o Vasco, e a gente não quer ver o nosso time nessa situação. É triste, rapaziada, triste, né? Mas eu preciso falar que as informações eu não vou ficar mentindo para você. Galera, então, questão do Transferban. Até quando eu fiz a live aqui, a primeira live de estreia, né? Um torcedor ele até me questionou. Pô, falou que eu estava falando besteira, né? Porque essa dívida que o Vasco tem com o Nantes era uma dívida que foi feita pela 777. Concordo, tá correto, irmão. Beleza. O Sforza foi a 777, correto. O João Vitor foi a 777, também está correto. Só que esses contratos foram firmados de forma internacional. E aí, galera, como a gente é o clube empresa e o Vasco assumiu a 777 liminarmente, está afastada, o Vasco recebeu o ônus, que são essas porra, e o bônus, né? Da 777. E a FIFA, irmão, botou o Vasco lá, Ferband, 3 janelas. Eu acho que isso vai ser resolvido, tá? Eu acho. Não vou ser aqui ficar sacaneando o Pedrinho porque eu tenho minhas reticências com ele, mas acho que vai ser resolvido, né? Até porque o Vasco precisa se reforçar. Mas, pô, galera, o que eu tenho mais medo e que ninguém fala para vocês, isso tem que ser resolvido logo, não só por causa de contratações. Em 2020, o Cruzeiro na Série B, ele perdeu 6 pontos por uma dívida com o clube lá dos Emirados Árabes, pelo volante Denilson. Uma dívida de 2016, irmão. E vocês sabem como a galera gosta de sacanear o Vasco. Então esse é meu medo. Aqui, ó. Puxei essa informação para vocês. Vai estar aqui a parte do Cruzeiro, porque eu tive que puxar, porque o Leão Bravo que era o Cruzeiro. Tá aqui, ó. Olha lá. Olha só como que isso é importante. E tem vagabundo passando pano, falando que não é, que calma, que vai ser resolvido. Eu também acho, e quero logo que seja resolvido, né? Quero logo que seja resolvido. Então tá aqui, ó. Reforço que gerou perda de pontos ao Cruzeiro. Volante comenta, como comenta passagem apagada, não fui profissional. Jogador pertencia ao ADA quando foi emprestado ao Cruzeiro em 2016. Isso aqui é problema do Cruzeiro, eu não quero saber isso. O que me importa é isso aqui, ó. O que me importa é isso aqui. O empréstimo de Denilson, olha isso. Só vou ler até aqui, galera. Que a gente não tem nada a ver com o Cruzeiro, mas é. Ó. O empréstimo do volante Denilson, em 2016, gerou muitas dores de cabeça ao Cruzeiro. Além do baixo rendimento do jogador, o empréstimo do Al-Ahly, dos Emirados Árabes, não foi pago e gerou uma punição severa da FIFA, com a perda dos 6 pontos da Série B de 2020. Quase uma década depois, o jogador revelou que não tinha vontade de atuar no time mineiro. Irmão, aí é que me preocupa, irmão. Isso aqui me preocupa. Porque isso aqui, essa informação aqui, pode acabar
atrapalhando o Vasco, irmão. Pode acabar atrapalhando o Vasco. E aí, galera, é o que eu falo. Enquanto fica vagabundo passando pano para aí negócio de que transferban vai ser resolvido, uma parada de 2016. Vocês sabem como é que, porra, é a CBF com o Vasco. O Vasco hoje em dia, infelizmente, gente, o Vasco não tem representatividade. Tu vê aí, o Vasco disputou uma data FIFA ano passado, aí porque o Atlético Mineiro estava disputando outra competição, o Atlético Mineiro e o Flamengo mudaram os jogos, numa data que já estava... O Vasco não tem representatividade, a verdade é essa. Então, uma coisa que me causa preocupação, né? Vamos se atentar para isso. Espero que seja resolvido o quanto antes, para a gente não ter surpresas. Então, desde já, galera, gostaria de pedir o obrigado de vocês. Obrigado pela atenção. O vídeo ficou um pouquinho longo, porque eu não fiz o vídeo ontem. Ontem eu participei da live do Laureano, que está lá no canal. Está sendo transmitido aqui no canal também. Se vocês puderem ver que eu não estou mentindo, eu falei sobre isso do Léo Jardim e o GE noticiou hoje. Queria agradecer a vocês. Estou gravando esse vídeo agora, 18h26. Boa noite. Bom final de quinta-feira. Que Deus abençoe a família de vocês, né? E amanhã, sexta-feira, se Deus quiser, a gente está aí com um novo vídeo, com novas informações do nosso amor em comum, nosso Vascão. Valeu, galera. Não querendo ser chato, mas já sendo, peço a inscrição de vocês na humildade, na moral. Deixa aí sua inscrição, deixa o seu like, deixa o seu dislike, dê sua opinião, deixe seu comentário, pode me criticar. O amigo aqui não tem ressentimento. Eu acho que cada um... É legal essa democracia, porque cada um tem sua opinião e a gente vai debater. Então é isso, galera. Obrigado, boa noite, Deus abençoe vocês. E aqui, irmão, é Vasco contra tudo e contra todos. Valeu, rapaziada. É nóis. Ajuda!